Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, começando a semana, segunda-feira, quero te desejar um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus, amém, queridos? Amados, ontem, na mensagem do culto à noite, Deus me deu uma palavra em Juízes, e eu citei um homem chamado Sangar, né? Ele foi juiz em Israel num tempo de muita turbulência, né? Muita confusão política, social e até mesmo espiritual. Está lá em Juízes 3, né? Fala sobre Sangar. A Bíblia diz que Sangar era um homem que cuidava de bois, era um homem simples, né? Um homem da fazenda, um homem que tinha hábitos bem humildes, né? E além disso era um cananita, ou seja, ele não pertencia à linhagem de Israel. Mas Deus, que olha e conhece o nosso coração, ele esquadrinha o nosso coração, ele viu em Sangar o que? Ele viu um potencial de liderança, um potencial de valentia, de disposição, independente do que ele normalmente pudesse aparentar que tinha, né? E Deus o chamou e fez dele um juiz sobre o povo de Israel, que era naquele momento afligido pelos filisteus, que eram povos da terra que foram expulsos, mas que estavam voltando para reconquistar a sua terra. Por quê? Porque Israel deu motivos para isso, né? A Bíblia diz que Israel fez o que era mal aos olhos de Deus e se tornaram independentes, idólatras, se misturaram, né, os inimigos de Deus. Diz a história narrada no livro de Juízes que Sangar era tão valente e destemido que com a sua vara de guiar bois, ele matou 600 filisteus. Uau! Que coisa, não é? Hoje, pensando ainda nessa mensagem de ontem, eu me lembrei de uma outra mensagem que eu preguei lá pelos anos de 2000, mais ou menos, ainda no templo antigo da nossa Igreja Batista Nova Aliança, e cujo título da mensagem era Seja um Gibor de Deus. Né? Gibor, uma palavra hebraica que significa temível guerreiro, poderoso guerreiro ou valente guerreiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto que Deus está querendo fazer de cada um de nós um guerreiro valente, né? Que não tem medo, que enfrenta o combate, que não se encurva diante das lutas, das batalhas. Olha, Jesus ele deixou bem claro: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Está lá em Marcos 8. Então, esse é o nosso adestramento. O Senhor sabe que nós precisamos ser provados. E a única maneira que Deus faz isso é como que criar uma têmpera em nós, né? E nos tornarmos os valentes guerreiros que ele precisa. Sabe o que é têmpera? Têmpera é um tratamento térmico que se faz com aço para ficar mais duro, mais resistente. E o processo para isso é através do fogo, é esquentar aquele aço através do fogo, deixar ele vermelhinho, né? E tirar ele do fogo e colocar ele no óleo ou na água para ele endurecer, para ele ficar duro. Estranho, não ache estranho passar por muitas tribulações. Se você estiver numa luta grande, numa batalha grande, a Bíblia diz para nos alegrarmos. Isso não é masoquismo, está lá em Tiago 1, porque também diz em Tiago 1 que depois disso, né, nós experimentaremos as maravilhas de Deus. Né? Então não é possível, irmão, ser cristão hoje e não ser perseguido, não ser provado. Quem não passa como Jesus por perseguições, por tribulações, por afrontas de todo tipo, é porque não está vivendo um cristianismo autêntico, né? Jesus ele nos mostra isso com a bem-aventurança.
E ele diz que bem-aventurados sois vós quando vos insultam, vos perseguem, né? Mentindo por minha causa a vós, né? Está lá em Mateus 5. Então, bem-aventurado é abençoado, né? Então, irmãos, olha, profeta é aquele que prevê o futuro, né? Ou melhor, é aquele que não prevê o futuro, e sim aquele de quem Deus usa para falar. Nós somos os meios que Deus usa para agir, para denunciar, para repreender, né? Deus nos usa como luz, né? Deus nos usa como sal da terra. Por isso, nós incomodamos, né, os que não são dele, esse mundo perdido, né? E por incomodarmos, eles vêm contra nós, né? Então, queridos, eu quero dizer neste dia, nessa segunda-feira, como que dando assim continuidade à mensagem de ontem, nós somos de Deus, você é de Deus, nós somos aqueles a quem Deus olhou e viu em nós um potencial de guerreiros. Amém, queridos? Sangar era boiadeiro, ele só tinha uma vara de guiar bois, mas o coração dele era voltado para Deus. O importante é isso, né? Você pode ser uma pessoa simples, né? Uma pessoa sem muito conhecimento, mas se você voltar o seu coração para Deus, e com o mínimo que você tem de fé, né, será o suficiente para Deus te transformar num gibó, num homem, numa mulher valente. Você crê nisso? Olha, Sangar matou filisteus, inimigos de Deus. Mas nós hoje, nós sabemos que nós não precisamos matar ninguém, nós temos que lutar uma luta espiritual. E nessa luta espiritual, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não vamos precisar matar ninguém, mas vamos precisar repreender, né? Vamos precisar promover uma autoridade, uma unção que Deus coloca em nós, né? Para a salvação dessa gente perdida no mundo, dessa gente que está sendo atacada por filisteus espirituais, né? Olha, no livro de Jeremias, nós lemos o seguinte: escuto as ameaças da multidão, terror de todos os lados, e diz assim: denunciai-o. Sim, vamos denunciá-lo. Está em Jeremias 20, né? A Bíblia diz que, em hebraico, quem nasce em Jerusalém é homem de guerra, né? Isso aponta para a identidade de Deus. Nós nascemos na Jerusalém, nascemos para Jerusalém espiritual quando aceitamos a Cristo, né? Quando dizemos cão de caça, não estamos falando de um cão qualquer, um vira-lata que caça galinhas. Nós estamos falando de um cão de caça. Igualmente é conosco, o Senhor nos criou para sermos homens de guerra, né? Então, esta geração que nós vemos aí é uma geração que, infelizmente, não aguenta dor nenhuma, né? Nós vivemos recorrendo a analgésicos, né? Não aguentamos uma caminhada longa, mas creia nisso, não fomos feitos para isso, para sermos assim. Pelo contrário, nossa natureza é de guerreiros de Deus. Nós somos imagem, semelhança de Deus. Se o nosso Deus é guerreiro, nós também seremos, nós também somos em Cristo. Nós precisamos voltar à nossa imagem. Fomos feitos para a guerra, para a luta, para a conquista, para a vitória, né? E é para isso que o Senhor está nos treinando. O termo Gibor quer dizer guerreiro, né? Um guerreiro provado, um guerreiro temperado. Deus quer e precisa nos provar. Precisamos passar pela prova e assim criaremos, né, uma dimensão de poder, de vitória, de restituição, muitas vezes, de coisas que o inimigo nos rouba. Amém, queridos? Então, Deus nos prova na vida, no sofrimento, na dor, para sermos aprovados também e conquistarmos a vitória. Não tenha medo de perseguição, da provação, da opressão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quando nós falamos de Sangar, Sangar matou 600 filisteus com a sua vara de bois, mas não matou pelo seu poder, pela sua força, pela sua coragem. Deus deu a ele unção. Deus nos dá unção. Dar-vos-ei poder para pisardes em cobras, escorpiões, tomar veneno, e quando surgirem demônios e espíritos de trevas, vocês têm poder e autoridade para repreender. Amém, queridos? Nosso Deus é um gibó. Por isso, mesmo fraco e enfermo, diga: eu sou um gibó. Sim, eu sou um guerreiro de Deus. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte.
Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite, que Deus dê a você o melhor, que você abra o coração para Deus e se transforme num grande guerreiro de Deus. Amém? Um beijo no teu coração, até amanhã, em nome de Jesus. Olha, dê um like nessa mensagem, inscreva-se nesse canal, compartilhe essa mensagem com um amigo, com a família, né? Com outro irmão, mas isso é muito importante, não deixa de fazer isso, amém? Até amanhã, queridos, em nome do Senhor Jesus.